capítulo 3, versículos de 1 a 6. Alguém quer ler? Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até ao monte Sinai, o monte sagrado. E ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de uma espinheira. Moisés viu o espinheiro que estava em fogo, porém não se queimava. Então Beltesor e cada esquitas, por será que o espinheiro não se queimava? Vou chegar mais perto para ver. E quando o Senhor Deus viu Moisés que estava chegando mais perto para ver melhor, chamou-se no meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. Deus disse: Pai, tira a sandália. O lugar onde você está é um lugar sagrado. Disse mais. E Deus continuou: Eu sou Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto, porque ficou com medo ao olhar para Deus. Nesse pequeno trecho aí, a gente pode tirar muitas lições. A primeira é que Deus, ele aparece a nós através de coisas que muitas vezes que a gente sempre vai olhar e achar estranho e achar diferente. Tem um versículo que diz assim que Deus usa coisas loucas para confundir as sábias. É isso mesmo, né? Deus usa de coisas loucas para confundir as sábias. E Deus não foi até Moisés, foi? Não. Deus apareceu numa sarça ardente no meio do deserto. E ficou lá. Irmão. Moisés olhou e achou interessante, achou uma coisa maravilhosa, né? O que Moisés fez então? Moisés deu o primeiro passo. Deus está em todos os lugares, a todos os momentos, em coisas que muitas vezes vão parecer loucas aos nossos olhos. Moisés foi curioso e foi lá ver aquela coisa maravilhosa. Foi então, e só então, que Deus disse: Moisés, Moisés. Isso significa que Deus sabia quem ele era, o chamou pelo nome. Mas qual foi o primeiro passo? Moisés foi até ele. E então Deus mostrou para Moisés que Deus sabia quem era Moisés. Um passo. Deus mostrou para Moisés que sabia quem ele era. E o terceiro passo, Deus se apresentou. Então fala, eu sou o Deus de seu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Quantos de nós ficamos esperando que Deus venha até nós? Simplesmente. É importante orar? Essencial. Oração é comunhão. Comunhão. Nós precisamos estar em comunhão. Eu sempre falo quando eu vou fazer visita. Uma madeira que está fora da fornalha, fora do fogo, ela vai apagar. Ela vai se esfriar. Então a comunhão existe para que a gente não se apague, para que o fogo de Jesus continue a queimar dentro de nós. Comunhão é essencial. Mas orar simplesmente não é suficiente. A gente precisa ter o quê? Atitude.
A gente precisa ir até onde Deus está. Moisés falou eis-me aqui, mas a gente percebeu que mesmo ele falando eis-me aqui, ele deu muitas desculpas, ele tentou se afastar, mas ele foi. Deus nos ama, nos dando a oportunidade de se achegar até Ele. Deus tem uma identidade. Ele não se revelou aqui, no versículo 6, ele não falou quem Ele era. Lá em Gênesis fala que quando a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, não é? Se Deus tem uma identidade, nós também temos, amém? Qual que é a sua identidade? Se você se aproximar de Deus como Moisés fez, como Deus vai te chamar? Deus chamou Moisés pelo nome dele. Deus sabia quem Moisés era. Você sabe quem você é? Moisés não sabia quem ele era. Moisés teve medo, Moisés tentou fugir. Eu falei no início aqui, né, que Deus interveio ao povo.